Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um Cenicast. Hoje vamos falar sobre os conflitos do Oriente Médio e alguns conflitos que estão ocorrendo no mundo. E para bater esse papo com a gente, estamos aqui com o professor de Geografia e Geopolítica, o professor Emerson Passos, também conhecido como Pio, e ele vai explicar para a gente alguns elementos desse contexto. Como vai, professor? Tudo bem? Opa, boa tarde para todos, tudo bem? Professor Marcelo ou professor Checha, como vocês preferirem, estamos aqui em mais um episódio do Cenacast e vamos debater um pouco sobre as relações internacionais, focando nas questões do Oriente Médio, os conflitos do Oriente Médio. E haja conflito. Professor, eu sou da área de História, né? Então, como sempre, para entender esses eventos, eu gosto sempre de recorrer à questão histórica para a gente entender um pouquinho desse conflito que provavelmente ele não nasceu nos dias de hoje. Então vamos voltar um pouquinho, mas muito na história, para falar um pouquinho da origem daquela região e da origem dos povos que estão ali em conflito. Aí depois a gente vai dialogando um pouquinho sobre os eventos mais contemporâneos. A história é sua área. A história é sua área. E assim, a história do Oriente Médio não é uma história recente. Não é uma história como se conta a história da América em 500 anos. Ou a história do Brasil em 520 anos. Estamos falando aqui de uma história milenar. De povos que têm origem, se nós pegarmos a Bíblia como uma base, no Velho Testamento. Portanto, a origem desses conflitos remonta a períodos muito antigos, períodos que vêm antes de Cristo. Mas volto a dizer, essa é sua área. A gente então pode dizer que é briga de pessoas de uma mesma etnia, de uma mesma origem étnica, e que também nós sabemos que esse conflito no Oriente Médio ele vai ter muito em razão do ano da fundação do Estado de Israel, pós-Segunda Guerra Mundial e a ONU. Vamos então começar lá no Velho Testamento, a gente sabe, e vamos conversar por ali. O que até me lembra, eu gostaria de chamar aqui, o que está na técnica, Tom, né? Tom está na técnica, eu gostaria de falar parabéns, o material está tudo bem, está faltando o café, mas tudo bem. Só está faltando aqui o café, mas paciência, né? Vamos tentar manter o papo aqui trabalhar sem café. Sem o café, porque ele não se tocou, que a gente fala do café, ele está ali fingindo que não é com ele, mas está tudo bem. A gente vai tentar trabalhar nessas condições mesmo. Bom, vamos começar por Abraão. Ou, se você quiser voltar um pouquinho mais, Noé. Vamos por Noé? Bora para Noé? Vamos explicar um pouquinho ali dos semitas, né? Isso, pegar ali a origem dos semitas e vamos fazer o seguinte, vai que é sua. Segundo a tradição hebraica, eram 3 filhos de Noé: Sem, Jafé e Cã. Os descendentes de Sem vão ser os semitas. Os judeus são descendentes dos semitas. Jafé e Cã, eu vou deixar para falar deles um pouco mais à frente, em um outro podcast que nós estamos aqui organizando, para falar um pouco dessas relações aí do mito de Cã. Extremamente complexo. Então, os semitas vão ocupar inicialmente aquela região onde hoje é o Iraque. Posteriormente, segundo a tradição hebraica, Abraão recebe a revelação da unicidade de Deus e vai em busca da terra de Canaã. Aproveitando, professor, essa região, ali nas margens do rio Tigre e Eufrates, há cerca de 5.000 anos atrás é quando você começa a ter os primeiros registros de cidades. Então, as cidades vão surgir ali, aquela região da antiga Mesopotâmia. Isso. A antiga Mesopotâmia, ela é uma região onde, de fato, ela fervilha a história. Inclusive, são formadas por cidades-estados e tudo mais. Então, o povo de Éber, né? Os hebreus saem dali do Oriente Médio, mais precisamente da região da Mesopotâmia, do Iraque, e depois eles seguem para a região onde hoje está localizado
Israel. Oh, O café apareceu. Agora as condições de trabalho melhoraram sensivelmente. Muito bem, muito bem. Olha, vi com a xicrinha ainda, né? Xícarazinha, gostei de ver. Bom, então nós começamos a entender que o povo de Éber desloca-se ali e nós sabemos que a partir segundo ainda a tradição hebraica, nós tivemos Abraão, que não conseguia gerar filhos com a sua esposa do casamento, Sara. Então, autorizado por Sara, ele engravida uma das suas servas, né? Que é o termo utilizado. Sim. E não escrava, e essa serva automaticamente ela vai gerar um filho. É bom chamar a atenção que naquela época a esposa, ela fazia parte dos bens. Então, Abraão era um homem idoso. Sara era também uma mulher idosa. Mas Sara não era tão idosa quanto Abraão. Então, se Abraão viesse a morrer, nos espólios de Abraão, Sara também estaria. E como ele não tinha filhos, quem herdaria? Irmão de Abraão. Daí a importância de Abraão ter filhos. E daí o porquê nas escrituras do Velho Testamento a informação de que com a permissão de Sara, Sara não permitiu para que ele viesse a ter um filho fora, não porque ela achava importante a questão do herdeiro, mas porque se ele não tivesse um herdeiro homem, quem herdaria tudo seria o irmão de Abraão, e tudo significa ela também. Então, pouco tempo depois, Sara também engravida, o que era pouco provável para a época, para a idade e tudo mais. E aí nós vamos ter uma disputa aí pelos bens de Abraão, né? O filho legítimo do casamento e o filho ilegítimo, que mesmo autorizado pela esposa, é um filho bastardo. O filho com Agar. Assim. O filho com Agar, Ismael. O filho de Sara era o Isaac. Então, resumindo aí, avançando muito no tempo, o povo de Éber, nessa região, passou por idas e vindas, desde a ida para o Egito. Vamos segurar um pouquinho? Acho que tem um detalhe bem interessante. Isaac, ele vai ter 2 filhos, sendo que um dos filhos chama-se Jacó, que não era o mais velho. Mas Jacó, ele tinha essa característica de liderança. E, portanto, Jacó recebeu o manto e passou a ser chamado de Israel. Daí o nome do país ser Israel. Por isso que Israel é uma palavra tão importante para os hebreus. A propósito, haviam 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma das tribos era chamada de tribo de Judá. Inclusive a origem de Cristo. Também vem o nome dos judeus. Então, a história ela é muito rica. E outra característica, professor, acho interessante falarmos, Ismael vai dar origem ao povo ismaelita. E os ismaelitas, né, Agar, quando foge, porque ela não queria que o filho dela fosse morto, afinal, o filho dela era o primogênito, e ele seria o herdeiro de Abraão. Então, ela foge para a Península Arábica. Na Península Arábica, nós temos os árabes. Então, nós temos ali os ismaelitas, que desenvolveram na Península Arábica, e temos também os descendentes de Israel, de Jacó. Todos eles têm origem semita. Bom, depois a migração para o Egito, posteriormente a saída do Egito. Resumindo bastante, senão a gente vai ficar aqui 40 minutos só falando da parte histórica. E depois nós vamos ter o ponto crucial para começarmos a entender o processo ali. O Império Romano havia dominado aquele território e os hebreus se revoltaram contra esse domínio. Mas eles foram derrotados pelo general Tito, que posteriormente vai ser imperador de Roma, e eles são expulsos em 73 da nossa era.
Essa expulsão deixou o povo hebreu sem pátria. Errante. E eles passaram a migrar para várias regiões, principalmente para o território da atual Europa. E vão permanecer ali por um bom tempo. No século XIX, inicia-se um movimento conhecido como movimento sionista, que buscava uma pátria para os hebreus. Bom, foi liderado pelo austríaco Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele é um dos fundadores do movimento sionista. Agora, gente, vamos tomar... fiquem muito atentos à história que o professor Marcelo está contando, porque nós vamos ter que mais tarde saber o que é um sionista e o que é um israelense. Não é a mesma coisa. Então, esse movimento buscava, no século XIX, uma pátria para Israel. E aí os povos começam a tentar encontrar na Europa algum lugar nesse sentido. E nós vamos ter a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, completamente destruída, arrasada e sem recursos. E os judeus, então, que já eram em grande número lá, começam a ocupar os principais cargos públicos, começam a ocupar os principais eventos ali na sociedade, bancos, indústrias, etc. E nesse mesmo tempo, ainda no século XIX, né, surge um movimento na Alemanha e na Europa de forma geral, que começa primeiro com o Conde de Gobineau, que inicia uma ideia de evolução das espécies a partir das questões biológicas. Ele vai dizer que existem pessoas que atingem o apogeu, e depois o Spencer, com o darwinismo social, vai desenvolver essa tese que está concomitantemente a esse processo de busca de uma pátria para Israel. Então, de um lado, você tem uma busca através da ciência e da biologia explicar a diferença racial, tá? E a partir disso você vai ter os judeus ocupando os principais postos e as principais condições econômicas em vários lugares, mas principalmente na Alemanha, que estava arrasada após a guerra. É interessante também, professor, desculpa interromper. Tranquilo. É interessante chamarmos a atenção de que do ano 75 de nossa era até o século XIX, os judeus, eles eram, claro, um povo apátrio, mas que tinha uma pátria, que coisa loucura. Então tinha judeus que eram ingleses, tinha judeus que eram franceses, tinha judeus que eram suecos, suíços e por aí vai. Então eles faziam parte também dos governos. E eles estavam inseridos com muita força no governo inglês. E eles são também iluministas, defensores das ideias iluministas liberais. E que no século XIX, o iluminismo tinha tanta força que houve um movimento chamado a Belle Époque, um movimento tanto no aspecto político quanto no aspecto artístico. E que, de fato, a Europa vivia a bela época. Só que veio aquela pitadinha do determinismo geográfico, do possibilismo geográfico, mas eu acredito que aí a gente foge do assunto. Então, veio o momento da ascensão do Hitler, que não foi em cima do Hitler. Na verdade, o Hitler ele foi surfando uma onda de uma série de eventos, e principalmente as questões raciais, né, a partir das características biológicas, e ele vai inserir e vai encontrar no judeu o alvo perfeito. Porque o judeu era a representação isso nas palavras do Hobsbawm, do intelectual sem pátria, do liberal, do comunista, porque o Karl Marx ele era de descendência judaica. Sim. E ao mesmo tempo contra os valores da sociedade alemã. Então essa visão do judeu foi ainda ampliada quando os judeus começam a ser comparados com transmissores de doenças, da febre tifo, por exemplo. A pseudociência. Exato. A época era ciência, né? A época era enxergada como ciência. Inclusive, o Holocausto foi fundamental para que a ciência repensasse esses conceitos. E a ciência ela chega e fala assim, não, peraí, esse conceito racial biológico, ele não tem o menor sentido. Mas até esse momento a ciência abraçava essa causa.
Eu acredito que o Hitler foi uma antena que captou anseios, organizou esses anseios, colocou isso em palavras e acabou sendo um grande orador. Ele era um orador bastante eloquente e ele ganhou a confiança do povo alemão. Eu sempre gosto de chamar a atenção que nós não podemos ler a história de maneira anacrônica. A gente precisa tomar alguns cuidados. Se hoje, quando você vai a alguns bares e lá a moda são os shows de stand-up, na época eram palestras. E comícios. E comícios. Então as pessoas iam para as tavernas beberem e lá eles ouviam. E o Hitler ganhou notoriedade nesse período. E é importante salientar que tanto os fascistas como os nazistas usaram um meio de comunicação moderno, que poucos usavam. Enquanto os intelectuais estavam ali discutindo nas academias, os nazistas e fascistas estavam usando a rádio, com um alcance gigantesco. Então, a rádio levava a essas pessoas novas ideias, clamando por elementos, valores religiosos, valores biológicos, valores da tradição de um povo, e que acabou ganhando coro dentro dessa sociedade que vive uma crise econômica muito aguda. E aí é que está o ponto. Crise econômica. A Alemanha ela foi responsabilizada sozinha pela Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes, e aí, se eu falar uma bobagem, me interrompa, por favor. O Tratado de Versalhes talvez tenha sido o maior equívoco da primeira metade do século XX. O professor, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Wilson, ele vai falar sobre isso. Os 12 pontos de Wilson. Jogar toda a responsabilidade na Alemanha foi interessantíssimo para a Áustria-Hungria, que nem existia mais agora. Separou, né? Era a Áustria e a Hungria. A Rússia, a França, a Inglaterra. E todos os débitos caíram sobre as costas da Alemanha. A Alemanha estava falida, humilhada e com uma sede de vingança muito grande. Devo lembrar aqui, professor, por favor, você vai me auxiliando nessa parte, mas o primeiro a atacar um território que hoje nós conhecemos como a Alemanha a partir do século XIX foi Napoleão. Napoleão separou, aí vai criar a Confederação do Reno. Pode-se dizer que nesse momento ele abriu as portas para o Reich. Otto von Bismarck, apesar dele seguir o segundo Reich, Otto I foi o primeiro Reich, mas Otto von Bismarck criou a Alemanha como nós conhecemos. Veio o Kaiser, Guilherme II, não é isso? Isso. E depois do Kaiser, você acaba tendo ali toda uma conjuntura política histórica que fez com que o alemão abraçasse aquela... Você puxa a ideia do nacionalismo, das tradições, da defesa da sua pátria, do orgulho que perdido, com a propaganda de massa muito forte e com aquilo que as pessoas queriam ouvir naquele momento. Um líder forte vai resolver todos os nossos problemas. E a gente acha isso tão estranho, só que nas escolas era muito comum, na nossa época, era muito comum nós ouvirmos falar que o Brasil era um país subdesenvolvido porque foi colônia de Portugal, sem que nós tivéssemos qualquer responsabilidade. A culpa era toda de Portugal. A culpa não era nossa. Nós não investimos em saúde, nós não investimos em educação, nós não investimos em estrutura, nada disso, mas a culpa era toda de Portugal. Existe uma característica muito grande em nós delegarmos responsabilidades a outros e tirar essa responsabilidade das nossas consciências. E foi isso que a Alemanha fez. Foi isso que a Alemanha fez. Tanto é que o Goebbels chega a dizer que se os judeus não existissem, eles teriam que ser inventados. Porque era necessário encontrar... Exatamente, era necessário encontrar um culpado. E mais do que isso, ainda tem um outro elemento muito forte, que os alemães usaram muito isso. Os judeus foram responsáveis por matar Jesus Cristo. Sim! Que é um elemento muito forte àquela época. O apelo... Atenção, gente. Que momento difícil nós estamos vivendo, professor. Vejam bem, é um relato histórico, tá bom?
a religião enquanto instituição, não estou falando da fé de ninguém, a religião enquanto instituição sempre foi utilizada como uma ferramenta para justificar ações de Estado. E as ações mais... ignóbeis e violentas possíveis. Esse termo está muito melhor do que eu estava pensando. Porque você passa, se pensarmos nessa questão, que foram as grandes cruzadas. Sim. Um movimento religioso de porte estatal com dois objetivos claros, econômicos. Você tinha um crescimento demográfico na Europa, tinha muito nobre desocupado, e você vai ter a invasão de Saladino no Império Romano do Oriente, né, que era Constantinopla à época, e aí você usa o aparato dos soldados de Cristo para exterminar judeus e muçulmanos, que por sinal nessa época judeus e muçulmanos lutaram juntos contra os cristãos. Os templários eram pessoas muito difíceis. Agressivas bastante, um grupo monástico e etc. Enfim, e aí... Sabe, tem uma curiosidade bem legal aqui? Ô, Bruno, você sabe por que é chamado de Oriente Médio? Olha que loucura. O continente é asiático. Sim. Mas ele ficava na metade do caminho para as Índias. E as Índias eram chamadas de o Oriente. Então, quando você chegar até o Oriente, ao chegar ali naquela região, você estava no meio caminho para o Oriente. Resultado, ficou conhecido como Oriente Médio. E aí o Hitler se apropria desse discurso, de todos esses elementos, e inicia o processo de solução final. E a solução final era o extermínio do povo hebreu. Mas não só do povo hebreu, era do judeu, dos ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Eu tenho alguns cuidados quando eu falo sobre colocar os homossexuais, os homoafetivos, melhor dizendo, porque passa-se a ideia de que os outros países tinham um respeito por eles e eles não tinham. Não existia respeito. A Inglaterra, só para vocês terem ideia, gente, a Inglaterra só tirou a lei que criminalizava a homoafetividade na década de 90, quando a ONU, através da... Ai, gente, como é ali da ONU? Deu um branco aqui agora. Daqui a pouco eu lembro. Provou que não se tratava de uma doença e nem de um desvio moral ou caráter. Que loucura. E aí eles retiraram, porque até os anos 90 do século passado, a Inglaterra criminalizava o comportamento homoafetivo, inclusive matando personalidades como, por exemplo, o inventor do computador, ou um dos inventores do computador, Alan Turing, e o grande escritor, um dos meus preferidos, Oscar Wilde, dentre tantos que foram mortos nessa lei. Então, quando fala a questão da homoafetividade, eu sempre fico assim, mais um pé atrás, porque eram perseguidos por todos. Por todos. Mas o Hitler propunha uma solução final, né? A solução final é o extermínio. Os ingleses faziam a castração química, Isso. que era basicamente um extermínio direto. Mas o Hitler foi direto. Sim, fato. Descobriu, levava para os campos de concentração, primeiro para os guetos, depois para o campo de concentração, e aí exterminava. E, curiosamente, há relatos que os seus soldados graduados mais próximos tinham um comportamento bissexual. Bom, mas aí o que não é fato é história. Bom, né? Então, enxugando muito a questão da guerra, a partir do momento em que a situação do Holocausto ela foi colocada à tona, né, e foi descoberta, né, de forma mais... pelo mundo, né? Na verdade, o mundo já sabia mais ou menos, né, mas meio que fazia vistas grossas. Inclusive, o Chamberlain chegou a dizer que Hitler era um cara legal, até o momento que inicia o processo de expansão. E aí você vai ter os judeus migrando na busca de retornar à sua pátria. Pronto, e aí nós vamos chegar aonde o senhor é o especialista na área. Eles começam a migrar para o território de onde era Israel, que foi perdida em 73, só que aquele território já estava ocupado. E aí agora o senhor vai poder explicar para a gente esse processo. Tem um político na Inglaterra chamado Balfour. E ele vai criar uma lei que foi conhecida como a doutrina de Balfour. Ele vai autorizar que todos os judeus fossem para a terra prometida e lá
se organizasse e montasse uma estrutura urbana. Bom, isso aí vai ser entre 1919 e 1920. Já começam os primeiros conflitos. Porque, vejam bem, quando os romanos expulsaram os judeus e eles tentaram limpar tudo que tinha lá, eles não conseguiram acabar com todos os traços de cultura em formas de edifícios que tinham do povo judaico, principalmente o Templo de Salomão. O Templo de Salomão ele tem um papel importantíssimo nesse conflito. O que restou do templo hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. E ele é um local sagrado para os judeus, turístico e, pasmem, algumas linhas religiosas cristãs mais específicas também consideram. Bom, veio aqui a Segunda Guerra, como o senhor bem relatou, nós tivemos todo aquele processo e o choque por tudo que aconteceu. Eu acho tão complicado falar o choque que tudo aconteceu, porque começou em 1933. Antes da guerra. Inclusive em Nuremberg, que depois vai ser conhecido como o local onde teve um julgamento, o Tribunal de Nuremberg. Inclusive serve de dica um excelente filme chamado Julgamento de Nuremberg. Vale a pena assistir. E aí eu não tenho como deixar de me revoltar quando alguém faz uma defesa de um pensamento nazista. Porque se você não sabe, está na história para você ler. E se você acha que aquilo não aconteceu, as provas são incontestáveis. E ainda mais se você for latino-americano que busca a ideia nazista, porque é uma grande estupidez. Nazi-pardo. Afinal de contas, porque você não tem ninguém na América Latina que sobreviveria e que tem um traço não tem. de raça pura, como queriam ou pretendiam os judeus, os alemães, que nem eles eram de raça pura, porque aquela região era totalmente miscigenada. Mas, enfim, essa ideia para os latino-americanos ainda é muito pior. Aí você fala, mas você está querendo então dizer que eles utilizaram a ideia não, o que aconteceu com os judeus como uma forma de estar criando uma situação de heroísmo? Estou sim. Porque a Noite dos Cristais foi ignorada pelo resto do mundo. O Hitler foi recebido como um grande político, como um grande administrador pelos franceses. Inclusive há uma foto dele na frente da Torre Eiffel. E o que eles diziam? O Hitler salvou a economia da Alemanha. Com o pensamento... que o Hitler era anticomunista. Liberal! E aí o cara vem falar... não... Isso não aconteceu, está registrado na história. Ele conseguiu aumentar os empregos? Aumentou, porque ele pegou e aprisionou todos os judeus que ocupavam aqueles cargos antes. Ele conseguiu aumentar a arrecadação do Estado? Aumentou, porque ele confiscou todas as riquezas dos judeus, que eram riquíssimos, em sua maioria. Então o que o Hitler fez foi uma política nefasta e que deixou marcas ainda muito aparentes até hoje no povo judaico, que teve uma, digamos assim, por intervenção dos Estados Unidos, que tem uma forte participação judaica em sua política. Forte, mas quando eu falo forte, gente, é fortíssima. A influência judaica no governo americano é algo que eu me atrevo a dizer que se não se equivaler ao cristianismo, chega muito perto, se não passa. A influência é muito forte. Precisamos devolver a terra para os judeus. E onde é que é a terra deles? Queremos Israel. E onde é que fica Israel? Ali, nas margens do Rio Jordão, onde nós tínhamos Jerusalém. Jerusalém sempre existiu. Nunca deixou de existir.
sempre estava lá. O problema, haviam outros povos presentes ali, os palestinos. Aí você fala, mas os judeus têm direitos históricos. Sim, os palestinos também. Os judeus alegam que chegaram primeiro no território. É verdade, chegaram mesmo. Chegaram mesmo. E não foi pouco antes não, viu? Séculos antes. Só que os palestinos Mas lá alegam... também já tinha outros povos, né? Cananeus, filisteus, enfim. Muitos. Então... É porque a região do Oriente Médio, a gente vê o Oriente Médio hoje, só que o Oriente Médio, historicamente, ele era politeísta. E caminham de vários grupos e vários povos, enfim. Uma coisa curiosa é que a cidade de Meca, ela era uma cidade importantíssima antes mesmo da religião muçulmana. A gente pode até dizer que ela foi reeditada com o muçulmanismo, mas ela sempre existiu. E aí o que vai acontecer? Os palestinos disseram o seguinte, sim, nós também chegamos depois, mas nunca saímos da região. E os deuses falam, mas nós fomos expulsos. E eles, os palestinos falam, mas já tentaram nos expulsar também. Então os dois têm direitos históricos. O que é que a ONU fez? Bom, ai meu pai do céu, a ONU resolve dividir 50% do território para os judeus, 49% para os palestinos. Jerusalém, uma cidade sob a administração da ONU. Bom, aí você fala, poxa, mas a maior parte para os judeus, gente, isso é irrelevante. É irrelevante. O problema é que os palestinos ficaram com 49% das terras chamadas anecúmenas. Sem água, sem condição de plantar, sem condição de habitar. E os judeus ficaram com as melhores terras. É claro que isso vai dar guerra. Em 1947, nós tivemos o primeiro conflito, que foi a Guerra da Independência. E aí vem uma coisa bem curiosa. A Guerra da Independência moveu Iraque, Líbano, Síria, Jordânia, Egito contra Israel. Só que esses 5 países tinham um exército despreparado. E adivinha quem treinava o exército judeu naquela época? Estados Unidos. Então, gente, era gente atirando para tudo quanto é lado e os judeus só davam um tiro certeiro. O resultado? Venceu todos eles. Aí você fala, poxa vida, então todos perderam. Perderam nada. O Egito pegou ali a Península do Sinai, a Jordânia pegou a Cisjordânia, a Síria ficou com os... ai, gente, ali onde tem a nascente do Rio Jordão, daqui a pouco eu lembro o nome também. E Golã? As colinas de Golã. E enquanto a Palestina não ficou com nada. Nada. Sem território. E Jerusalém ficou dividida entre a Jordânia e Israel. É aí que começam a nascer as personalidades que vão criar os primeiros grupos terroristas. Dentre eles, Yasser Arafat. Já existia um grupo chamado Al-Fatah. Agora nasceu um outro grupo. Em 1964, nasce a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Agora prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Não existe negociação com grupos terroristas. Não existe defesa para grupos terroristas. São assassinos, são perversos. Não existe a menor possibilidade de você ter, a menor que seja, concordância com nada que grupos terroristas fazem. Sejam grupos terroristas paramilitares ou grupos terroristas de organização de Estado. Porque existem esses também. Sim. Os piores, diga-se de passagem. Os piores. E aí, Yasser Arafat criou a OLP com a seguinte observação: para acabar com a existência de Israel. Observe que não era para acabar com Israel e ocupar apenas por palestinos, é acabar a existência de Israel. Isso foi muito forte. Esse grupo ganhou muita força.
Só que lá para os idos de 1967, fica à vontade para interromper, professor. Sim, professor, pode continuar. Lá para os idos de 1967, o governo do Egito, fortificado com a grande vitória lá que teve no Canal de Suez, eles ganharam lá o conflito do Canal de Suez. O Canal de Suez, gente, que é o ponto de comércio mais importante da Europa com a Ásia. Aliás, posso dizer do mundo. Sabe aquele material chinês que você tem aí em sua casa? Parte desse equipamento aqui, que com certeza tem, alguns vieram da China, passaram pelo Canal de Suez. O Canal de Suez passa por dia trilhões de dólares. Quem controla o Canal de Suez controla o comércio mundial. É muita coisa. E aí, todos empolgados, resolveram fazer um acordo com a Jordânia. Vamos atacar Israel. Bora. E assim fizeram. Só que Israel antecipou o ataque. A famosa Guerra dos 6 Dias. E não é nome fantasia não, viu? Na história tem uns nomes fantasia, né? A Guerra dos 100 Anos. Ah, quantos anos durou? 116. Pois é, então assim, não é fantasia, foram 6 dias mesmo. 6 dias. Em 6 dias, Israel acabou com o Egito, acabou com a Jordânia e ocupou, vejam bem, as colinas de Golã, a Cisjordânia, ocupou a região que hoje é chamada de faixa de Gaza, daqui a pouco falaremos mais detalhadamente sobre ela, e também a península do Sinai e o mais importante para o Egito, ocupou toda a cidade de Jerusalém. Aí você fala, mas é direito deles, porque lá tem o Muro das Lamentações. É verdade, mas lá também tem uma mesquita importantíssima para a religião muçulmana, Al-Aqsa. E aí você fala assim, pronto, reinou-se a paz. 1973, Guerra do Yom Kippur, o dia do perdão. Israel foi covardemente atacada pelo Egito. O Egito estava bem empolgado nesses primeiros anos. E a sua devolutiva foi cruel. Tão cruel que a OPEP disse o seguinte: ou para de perseguir os palestinos, para de perseguir os muçulmanos, a gente vai parar de produzir petróleo. Israel não queria nem saber. Foi aí que a primeira crise do petróleo, em 1974. Você vê como as histórias se emendam, né? E eu estou acelerando mesmo porque é muita coisa. Muita coisa. 1979, nós tivemos o primeiro tratado de paz, que vai ser o Tratado Camp David, que fica nos Estados Unidos, onde Anwar Sadat, do Egito, e Menachem Begin, de Israel, assinam o tratado. E, de fato, desde então, o Egito tem sido, se não um aliado, mas também não tem sido um opositor de Israel. Só que Anwar Sadat foi morto por radicais egípcios porque consideraram uma grande traição. E vai ser aí que nós vamos ter o enfraquecimento da OLP, que abandona o terrorismo e abraça a causa de transformar a Palestina em um povo, em uma nação. Então, é nesse momento que Yasser Arafat abandona o terrorismo e torna-se um grande representante da causa palestina. Mas acontece, professor, que a história nunca deixa nada vago. É impressionante. É impressionante isso. Em 1987, houve um levante, uma revolta dos palestinos contra os judeus. Esse levante ficou conhecido como Intifada, a Guerra das Pedras. E quando eu falo Guerra das Pedras, eu falo em sala de aula, os meninos ficam brincando. Por que pedra? Porque eles usavam pedra mesmo. Literalmente pedra. Pegava pedra, badog, eu pegava sapato que tinha e jogava. E fazia assim. E isso gerou alguma coisa contra o exército poderoso? Isso é o exército de Israel? Não. Mas o levante popular é muito poderoso. É muito poderoso. Então tinha muita força, não eram as armas, mas era a causa. E essa causa fez com que nascesse o grupo que é o Hamas. O Hamas vai surgir em 1987. E aí muita coisa vai acontecer até nós termos o chamado Pacto de Oslo, ou Acordo de Oslo, de 1993, com Yitzhak Rabin
e com Yasser Arafat, que foi um grande fracasso. Já em 1995, de novo, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, eles vão fechar o Acordo de Oslo II. Esse sim foi um acordo com grande sucesso e, inclusive, olha que curioso, Yitzhak Rabin foi morto por um radical israelense. Anwar Sadat foi morto por um radical egípcio. Observe que o radicalismo está presente em todos os lugares. Não é uma característica dos muçulmanos. Não é uma característica só dos israelenses. É uma característica do lugar. E aí, talvez, seja uma área sua, professor, uma área da história. Por que a religiosidade traz tanto radicalismo? Professor, porque a religião é tratada com radicalismo. Se você parte de uma sociedade monoteísta, seja ela qual for, não existe outro Deus. Existe o meu Deus. O seu Deus é uma farsa. A sua posição não é a posição real. E o meu Deus, quer que eu mostre a força dele. Quando nós tivemos ali a disputa entre cristãos e muçulmanos, lá nos tempos das cruzadas, o que nós tínhamos ali? O Deus cristão contra o Deus muçulmano, contra o Deus judeu. Que as pessoas às vezes encontram, não, é o mesmo Deus, mas para cada um deles não, são deuses diferentes e só existe ele, o outro é o farsa. Então, dentro dessa concepção do divino, inclusive Frei Beto, que faz uma alusão sobre essa relação do Deus que não é o mesmo Deus, apesar de ser o mesmo Deus. É uma coisa bem paradoxal. Mas o radicalismo quer dizer isso, olha, eu estou cumprindo o papel do meu Deus quer que eu faça isso para mostrar que os outros deuses não existem, são farsas. Então, todas as vezes que nós vamos para o campo da verdade absoluta, ele não permite diálogo, não permite o contraditório, não permite a crítica. Rapaz, tem um filme que fala sobre isso, As Cruzadas, com Orlando Bloom. É muito bom, muito, muito bom. Ô, professor, eu vou aproveitar que o zoroastrismo entra nessa linha? O zoroastrismo, ele era, digamos assim, foi a primeira religião dualista da história. Foi criar a primeira ideia de um Deus totalmente voltado para o bem e um Deus voltado para o mal, né? O Musmaz de Arimã. Todos os outros vão seguir mais ou menos essa mesma ideia primordial. Até porque, no primeiro momento, a ideia do demônio, principalmente para o judeu, né, o demônio não é um ser maligno que luta contra o Deus, ele é o opositor. Ele não está ali contrário a Deus, ele não é contra Deus, ele está ali como o opositor, o contrário, o antagônico. Essa visão do demônio como inimigo é muito mais da cristandade, que é inspirada ali do zoroastrismo. Né? O Nietzsche, inclusive, quando assim fala o Zaratustra, traz bastante essas ponderações. Professor, eu acho que nós não vamos conseguir esgotar o tema aqui hoje. E eu nem cheguei em Ariel Sharon. Pois é, então nós estamos aqui na primeira parte e vamos ter então que dividir esse nosso podcast em um outro momento para continuar a partir desse momento. Vamos então para as nossas considerações finais e aí para nós chegarmos no Pod 2 para falar desses detalhes mais atuais, porque acabamos avançando um pouco no tempo aí. E é importante vocês terem a noção desses detalhes, e principalmente falando de Oriente Médio, essas concepções que o professor Marcelo acabou de falar sobre a visão religiosa, ela que vai estar cimentando esses conflitos. Porque são conflitos étnicos, mas, acima de tudo, são conflitos étnicos religiosos. É claro que no nosso Pod 2 nós vamos falar que não é tanto assim a luta, não é só uma luta, é uma guerra santa, vamos dizer assim, não é bem assim, né? Mas é isso aí. A guerra santa é um motivador, né? Ou uma boa justificativa. A verdade é que todos os conflitos são sempre econômicos. Mas essa parte da economia, essa outra parte, nós vamos deixar aí para um segundo momento. E nós iremos voltar aqui com vocês para explicar a segunda parte para chegarmos nesse evento. Nós não poderíamos falar da guerra sem fazer esse construto histórico, porque senão fica parecendo que é algo mais simples do que se imagina. Tá bom? Professor, muito obrigado. Tava com saudade, professor. Tinha tempo que a gente não fazia. Pois a gente não trabalhava junto, né? Apesar de estarmos juntos em vários lugares, a gente não trabalha junto quase nunca. É verdade, faz um tempo mesmo. Muito bom tempo. É muito bom. Então é isso. Muito obrigado a todos aí. Um forte abraço. Voltamos aí em breve com o Pod 2 para dar continuidade a essa nossa aula sobre o Oriente Médio. Um abraço para todos. Até.